porque o Abel está lá há 5 anos, ganhou todos os campeonatos possíveis, né? Ganhou tudo, disputou um monte de vezes e tal, é o cara mais vencedor do futebol brasileiro. Então é claro que ninguém está pensando em demissão do Abel. Mas tem questões fora de campo. Por exemplo, a novela Andreas Pereira. Sim, acabou. Acabou a novela Andreas Pereira, com um final triste para o palmeirense. Ele decidiu ficar na Europa, né? Ele Pereira falou que o interesse do jogador, tarará, tarará, mas agora já era. O meia de 29 anos avisou a diretoria do Palmeiras que vai seguir no futebol europeu. Ele joga pelo Fulham. A proposta palmeirense era até maior do que o ganho atual do Palmeiras, só que ele resolveu ficar por lá mesmo. E agora o Palmeiras está tentando o Vitor Roque, mas depende do Barcelona. O Danilo Lavieri conta aqui que o clube entende que precisa de uma ajuda do Barcelona, dona do Vitor Roque, né, para sacramentar essa negociação pela compra do centroavante. O fato é que, no caso do Palmeiras, tem gente que fala que reclama do Abel, que é fora Abel, que eu acho que é uma coisa mais maluca, mais lunática, mas o foco está mais na diretoria que não contrata. E o Andreas Pereira está fora, não vem. O Palmeiras sempre se acredita mais nele, né, do que os outros times. Palmeiras, por exemplo, contra o Corinthians, merecia ter ganhado, né? Foi um empate mentiroso, mas não ganhou. Eu não sei, esse jogo Palmeiras e São Paulo, para mim, eu acho que ele pode dar uma sobrevida ao Zubeldia ou afundá-lo de vez. Porque já há a insatisfação da torcida, já tem grito fora Zubeldia, as redes sociais dos tricolores estão tacando o pau no Zubeldia de tudo quanto é maneira. Então, se toma uma chacoalhada do Palmeiras, a coisa vai ficar ainda mais quente. Agora, o Abel, ele está também, eu acho que exagerando muito, botando culpa muito na questão dos reforços. Embora ele também adore falar dos processos. Ele é português, essa maldita palavra processo veio para cá com os portugueses. Eles é que adoram falar isso. E aí nós, coleguinhas, né, adoramos. Aí toda hora, agora todo mundo explica qualquer coisa por causa do processo. Mas é um clássico realmente interessante, porque nenhum dos dois está bem. O Palmeiras não está bem, o Corinthians não está bem. Eu tenho a impressão que a Leila anda se aconselhando com o Marcos Braz, porque ela está começando a fazer coisas semelhantes ao Marcos Braz. Foca um jogador, fica tentando esse jogador que é difícil, no final o jogador não vem e o time fica sem reforço. Essa novela do Andreas Pereira eu achei absolutamente bizarra, né? Ainda mais que eu, particularmente, não acho o Andreas Pereira esse jogador todo. Ele é um bom jogador, ponto. Ele não é o centroavante que o Palmeiras precisa. O jogador que o Palmeiras precisa é um centroavante, um bom centroavante, um fazedor de gols. Está faltando ao Palmeiras isso. E aí o Palmeiras está tentando buscar mais um jogador de meio campo. Sinceramente, não entendo. Devia estar existindo, procurando e buscando um bom centroavante. Porque, principalmente depois que o Estevão sair, aí esse ataque do Palmeiras vai ficar muito fraco. Ah, tudo bem, o Paulinho já deve ter voltado. Mas, gente, o Paulinho não é da posição do Estevão. O Paulinho, embora jogue pelo lado de campo, não faz o que o Estevão faz. O Estevão é um ponta, quer dizer, o Estevão é meia esquerda, né? Mas ele joga, como no time de cima, como um ponta endiabrado. Então, eu acho que o Palmeiras está sendo realmente... Eu vi outro dia o Marcos Braz, ele foi no sorteio da Copa do Brasil, porque parece que ele está aconselhando o Remo, imagina. Eu acho que ele virou consultor. E a Leila Pereira disse, olha, é uma boa oportunidade, vamos contratar o Marcos Braz como consultor. E está aí, essa nhaca aí que simplesmente não consegue contratar ninguém. E o Palmeiras reclama, o Abel reclama toda a entrevista coletiva. Eu não vejo, não faço prognóstico, ligeiro para o favoritismo para o Palmeiras, pelo fato do jogo ser no Allianz. Mas os dois não estão jogando bem, nem Palmeiras, nem São Paulo. Estou com o Tirone, o time mais confiável é o Corinthians. Pois é. Vou fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo aqui na TV, mas não deixaremos que o Arnaldo fale do Palmeiras. Aliás, deixaremos. Ele vai falar sobre o Palmeiras e essa não contratação e tudo mais na volta do intervalo na TV, mas eu sigo falando aqui com vocês no chat do YouTube. Então já voltamos. O Judá Machado fala, no Paulistinha o Palmeiras não vai chegar na fase final. Acho improvável que isso aconteça. O Influente fala, estadual não é parâmetro, nem um pouco preocupado. Torcedor do Flu, o Fluminense está quase fora da fase final, eu vou falar daqui a pouco. Nelson Alves,
Engraçado a Leila dizer que lá não era DM na época do rumor do Neymar. Ele tá jogando, e cadê o Paulinho? Essa é uma boa coisa, né? Porque ela deu uma ironizada quando falou-se em Neymar no Palmeiras, e agora tá lá o Paulinho que não joga. O Me Leva na Mala fala, São Paulo tá bem perdidinho. Ó. O Wellington Souza, ontem deu vergonha. Não sei se a culpa é só do Zubeldia. Então, agora tá. Pois é, não tem jogador para culpar. Entrou todo mundo, o Luciano que jogava não jogou, e por aí vai. Giovanni Leonardo, Ferreirinha é o único que jogou melhor que os outros, tinha mais disposição. Giovanni, vou só dar uma de advogado do diabo aqui, mas efetivamente ele fez uma jogada. Todas as outras que ele dribla 50 pessoas e não sei o que tal, sempre termina em nada nas jogadas do Ferreirinha. Rivelino, São Paulo já está classificado. Tá, mas pode ser que tem risco de perder a primeira posição ainda. Os jogos fáceis são esses, era Inter de Limeira e contra o Velo Clube Quinta. Um já desperdiçou. Então, velho tricolor, esse treinador do São Paulo é fraco. E o Rafael Adelino fala, acho engraçado que um jogo já serve como base para vários argumentos precipitados como Rian Francisco jogou e nada aconteceu. Óbvio, nem sequência tem. O Ferreira jogou e provou que o time é melhor com o Luciano. Tudo isso com base em um jogo. Então, né, Rafael, mas também quando o São Paulo ganha lá com o quarteto, olha o quarteto, hein? O quarteto tá incrível. É sempre assim, né? A gente vai voltar já na TV. Estamos voltando. Atenção. Estamos de volta na TV, Arnaldo. A gente estava falando antes do intervalo sobre o Palmeiras, o outro lado desse clássico do fim de semana, que também não está em bom momento, não tem Andreas, mas tem um jogo em casa para tentar se reabilitar. Tem outro jogo antes, né? Vai jogar justamente com a Inter de Limeira, que o São Paulo não conseguiu vencer. Exato. Antes do clássico tem a Inter de Limeira fora. O São Paulo tem o Velo e o Palmeiras tem a Inter. O Palmeiras, me parece, nessa situação aí, não da classificação e da atuação no Paulista. Quando o Palmeiras é o time grande que tem usado menos vezes os titulares no Paulista, né? Ele joga em tese pelo tetracampeonato, mas não está muito mobilizado. Talvez contra o Guarani, aquela vitória em Campinas, quando foram quase todos os titulares, e contra o Corinthians, o Renato até falou do jogo, o Palmeiras teve assim uma cara mais de time principal. A minha questão é a formação do elenco para a temporada. E, de fato, saiu mais gente do que entrou. A tal da agressividade no mercado que a Leila falou no início da temporada não se aplicou. Alguns alvos, para mim, completamente descabidos, né? O Palmeiras acho que mirou em alvos, vários deles inacessíveis. O Andreas Pereira é mais um, cara, é titular absoluto do Fulham, que faz boa campanha no meio da temporada inglesa. Vai oferecer mais do que ele ganha lá. O cara não vai sair de lá nesse momento. É que nem o Flamengo com o Jorginho, a mesma situação. E olha que o Jorginho é menos importante para o Arsenal do que o Andreas Pereira é para o Fulham. Não veio o Jorginho agora. O Palmeiras mirou o Claudinho, mesma coisa. Perdeu tempo, perdeu situação. Mirou o Matheus Pereira do Cruzeiro, mesma coisa. Então, os alvos que o Palmeiras mirou, o Vitor Roque agora. O Betis tem a cláusula de compra. Mas quem sabe se o Barcelona topar, que é o detentor dos direitos, está no meio da temporada espanhola, não vai ser fácil tirar o Vitor Roque nesse momento da Europa. Né? Tá aí o Vitor Roque. Então, eu acho que o Palmeiras, não adianta você ter só você ter dinheiro e caixa, você precisa saber negociar. E o Palmeiras não está sabendo. O Paulinho deu a impressão, porque o Galo precisava muito de dinheiro e a negociação foi concluída rapidamente, por muito dinheiro, é verdade, né? E o Paulinho ainda machucado, como a gente falou aqui há pouco, deu a impressão que o Palmeiras rapelaria o mercado, e não foi assim. E o torcedor do Palmeiras está menos irritado com o campo, a falta de resultados, o terceiro lugar na chave, que hoje né, faltam 4 rodadas, o Palmeiras está em terceiro, por isso que falaram aí no chat que talvez o Palmeiras não se classifique. Eu acho que o Palmeiras vai acabar se classificando, talvez se classifique também em primeiro da chave, acho que há tempo para recuperação ainda. Mas é menos a questão do campo e mais o fora de campo, a temporada em si, né? Palmeiras que tem o Mundial pela frente, não ganhou títulos importantes na temporada passada, só ganhou de fato o Paulista, né? Que hoje ele vai, digamos assim, despreza, né?
O torcedor está preocupado com a temporada em si, não exatamente com o Campeonato Paulista, né? A cada negociação frustrada é mais um motivo de chiadeira em relação à pouca efetividade da direção quando se trata de contratar um jogador de futebol. Agora, o Renato, ainda sobre o Palmeiras, tudo bem, é verdade, né? Não tem, precisa contratar jogador, tá com dinheiro em caixa e tudo mais. Mas o Palmeiras fez coisas importantes quando tinha menos dinheiro. E conseguiu melhores coisas quando tinha menos dinheiro. Também se coloca do lado, não tem o centroavante, por isso que o time não joga nada. Não se resume a isso, vai. Não se resume. Até porque, se a gente for olhar, o Palmeiras, desde que o Abel chegou, quantos centroavantes o Palmeiras teve? Quantos deram certo? Não me lembro, sinceramente, de nenhum centroavante na era Abel que tenha sido decisivo, que tenha sido aquele jogador que fez os gols dos títulos, que era artilheiro do campeonato. Não me lembro. Se vocês lembrarem, me ajudem. Luiz Adriano passou e não foi a lugar nenhum. Quem mais? Depois veio o Flaco Lopes, quer dizer, depois não, mas em determinado momento veio o Flaco Lopes, que é um jogador absolutamente vagalume, faz seus golzinhos, mas não decide na hora H. Alguns títulos do Abel foram ganhos com gols de jogadores aleatórios, né? Absolutamente aleatórios, né? O Daverson na Libertadores, aquele da outra primeira Libertadores, como é que é o nome do cara que cabeceou, que também... Breno Lopes, outro jogador absolutamente aleatório, né? Eles estão buscando esse centroavante, mas o Palmeiras ganhou praticamente todos esses títulos, no fundo, sem o centroavante, com o Rony jogando improvisado, tá? Eu entendo que o Palmeiras está buscando ainda a melhor formação, né? E chorando por um centroavante. Agora, pode chorar por um centroavante e está mais preocupado em trazer o Andrés Pereira, num setor que não é o grande problema do Palmeiras, pelo contrário. O Palmeiras tem bons jogadores ali para o setor, né? Tem o Rafael Veiga, tem o Richard Rios, que está jogando muita bola, me esqueci agora o nome do volante, que é um bom volante, Aníbal Moreno. Aníbal Moreno, pois é. Então, o problema do Palmeiras é fazer mais gol. Ele está com dificuldade de fazer gol. E aí vai buscar o Andrés Pereira, que nem é tão goleador assim. Sinceramente, não entendo. Mas acho que pelo fato de ter o Abel, né? O Abel é danado. O Abel é uma mala pesadíssima, né? Realmente, o Abel conseguiu ressignificar o significado de chato no Brasil, né? Ele consegue ser o suprassumo dos chatos. Então, mas ele é muito competente, inegavelmente ele é competente. Eu acho que o Palmeiras vai acabar disputando todos os títulos, de qualquer maneira. Uma dúvida que eu tenho. O Paulista não tem nenhum tetracampeão, né? Até onde eu sei. Só no começo dos tempos lá. No tempo da bola de couro, capetão. Não, tanto que é o paulistano, né? Que é o... Nem o Santos do Pelé, né? Exatamente, nem o Santos do Pelé conseguiu ser tetra. Então é um campeonato importante. Claro que não acho que o Abel deveria comprometer a temporada por causa disso. Mas é um título importante, mais importante até do que é para os outros adversários. Eu ia falar sobre isso, porque eu acho que, claro, né, tem um discurso conveniente, então o time não vai bem, não, calma aí, é só preparação, o ano tem coisas importantes, mas eu entendo que mas eu entendo no caso do Palmeiras que um tetracampeonato não é qualquer coisa. É o Paulistinha, mas, é um negócio que seria a primeira vez na história, não acho pouca coisa. Eu acho que o Palmeiras, o Abel, sobretudo, meio que despreza um campeonato que, por ser possibilidade de ser tetracampeão, é um campeonato especial. Mas olha só como a gente tem audiência qualificada. Você não sabe quem está com a gente aqui assistindo. Ele mesmo, Danilo Lavieri. E ele faz uma provocação. Ele fala o seguinte: obrigado por tudo, Andreas. Seu ciclo acabou, mas nunca esqueceremos do que você fez por nós. Ídolo eterno. Diz aqui o Danilo Lavieri, que é mais uma provocação dupla, né? Para a diretoria do Palmeiras, como se o cara tivesse vindo, e também por causa da final da Libertadores. E fala, também para mim, claro, sem dúvida nenhuma. Para você, pois é isso. Ídolo eterno, quem diria, hein? Agora, você não acha, Arnaldo, que no caso do Palmeiras,
sobre isso, queria que você falasse, que no caso do Palmeiras deveria ser tratado com mais carinho, mas talvez até seja ainda. E a outra pergunta sobre o fim de semana. A gente vai falar bastante ainda, porque tem jogo no meio da semana ainda dos dois times, mas todo mundo está mirando nisso. Quem tem mais para a perder nesse clássico? A pergunta é mais difícil do que a da semana passada, quando jogaram Palmeiras e Corinthians. Ali, o Palmeiras tinha muito mais a perder. E perdeu, né? Não perdeu o jogo, mas deixou de ganhar com o jogador a mais, tendo pênalti na última bola do Estevam. O Corinthians vinha bem, com gordura, e o empate era bom para o Corinthians. Agora continua, porque o futebol paulista, Renato, tem aquela coisa maluca do clássico no campo do mandante com torcida única, né? Então é muito difícil você ganhar no campo do adversário num clássico, né? E aí acho que o visitante acaba jogando pelos dois resultados. O empate não é ruim para o São Paulo, né? Diante das circunstâncias. Para o Palmeiras é pior, pela dificuldade maior na classificação da chave e pelo fato do Palmeiras não ganhar um jogo como mandante, um jogo grande, há muito tempo. A gente pode lembrar o seguinte, né, Tironi? O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo em casa, eliminado da Copa Libertadores pelo Botafogo em casa, perdeu o jogo do título do Brasileiro contra o Botafogo em casa, não ganhou do Corinthians em casa. Tudo isso aconteceu nesse recorte recente, né? A última coisa boa que o Palmeiras fez em casa num jogo decisivo foi ganhar o Paulista do Santos, tricampeonato, depois de ter jogado mal na Vila Belmiro, lá atrás. Então, quem tem mais a perder é quem manda e tem mais responsabilidade. Sempre assim, eu acho que no Clássico de São Paulo, né? Por exemplo, eu acho que amanhã Corinthians e Santos é o contrário. Mesmo que o Corinthians esteja classificado, sobrando, se o Santos ganha na Neoquímica Arena, lá com o Neymar, e se o Santos empata, não é ruim para o Santos. Então, eu acho que tem esse componente. Se o jogo fosse no Morumbi, era o contrário, sabe? Tem essa conotação. E acho que até lá, esses joguinhos do meio de semana, joguinhos para bom entendedor, porque eles não fazem grande diferença, eles só podem aumentar crise, né? O jogo do Velo para o São Paulo e da Inter para o Palmeiras, eles, se vencerem São Paulo e Palmeiras, não vai significar nada. Mas se perderem, vai. Até o domingo a gente vai ver como eles vão chegar, qual vai ser a estratégia de um e de outro. E depois dessa, vamos lembrar que o Campeonato Paulista, nesse ritmo insano, como os outros estaduais nesse período, daqui a 10 dias acaba a fase de classificação e vão ter 4 jogos nesse período. Até lá, tem mais jogo do que dia. E aí o campeonato, quando chega na fase final, também com aquele regulamento esdrúxulo de só um jogo no campo do time de melhor campanha, aí a pressão sobre o grande ela fica acentuada, né? E eu acho que, mesmo não levando muito a sério o que parece esse campeonato do início, se o Palmeiras não se classificar, vai ser um vexame, né? Num grupo de 4 equipes. Hoje ele está na 3ª posição. Nosso Rubens Lisboa, nosso pauteiro produtor, lembra que a última vitória do Palmeiras em jogo grande clássico em casa foi justamente contra o São Paulo, pelo Brasileirão do ano passado. Aquele gol no finalzinho, tava 1-1 contra os reservas do São Paulo. Flaco Lopes, contra o time reserva do São Paulo. Contra o time reserva do São Paulo, ganhou na última bola. Estamos falando que o Palmeiras não contrata, precisa de jogador, tá? Quem tá na pista aí